Olá, amigos. Muita paz para todos. Eu sou a Patrícia Diniz, tarefeira do Centro Espírita da Irmã Rosa. E hoje nós vamos dar continuidade ao estudo do livro Primícias do Reino, de Amélia Rodrigues, psicografado por Divaldo Franco. É o capítulo 20 e o título é Jesus. Quem vai fazer esse estudo conosco é o expositor espírita Marcel Mariano, tarefeiro e colaborador do Centro Espírita Caminho da Redenção, em Salvador. Mas antes de passar a palavra ao Marcel, vamos fazer a leitura da página e a prece inicial. Bom, a nossa página é do livro Caminho, Verdade e Vida, de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito de Emmanuel. É o capítulo 20, intitula-se Tempo de Confiança. E disse-lhes: onde está a vossa fé? Está em Lucas, capítulo 8, versículo 25. A tempestade estabelecera a perturbação no ânimo dos discípulos mais fortes. Desorientados ante a fúria dos elementos, socorrem-se de Jesus em altos brados. Atende-os o mestre, mas pergunta depois: onde está a vossa fé? O quadro sugere ponderações de vasto alcance. A interrogação de Jesus indica claramente a necessidade de manutenção da confiança, quando tudo parece obscuro e perdido. Em tais circunstâncias surge a ocasião da fé, no tempo que lhes é próprio. Se há ensejo para o trabalho e descanso, plantio e colheita, revelar-se-á igualmente a confiança na hora adequada. Ninguém exercitará otimismo quando todas as situações se conjugam para o bem-estar. É difícil demonstrar-se amizade nos momentos felizes. Aguardem os discípulos, naturalmente, oportunidades de luta maior, em que necessitarão aplicar mais extensa e intensivamente os ensinos do Senhor. Sem isso, seria impossível aferir valores. Na atualidade dolorosa, inúmeros companheiros invocam a cooperação direta do Cristo. E o socorro vem sempre, porque é infinita a misericórdia celestial. Mas, vencida a dificuldade, esperem a indagação. Onde está a vossa fé? E outros obstáculos sobrevirão, até que o discípulo aprenda a dominar-se, a educar-se e a vencer serenamente com as lições recebidas. Vamos orar. Que nesse momento possamos elevar os nossos pensamentos a Jesus, nosso Mestre, que tanto nos ensinou a amar, a ter fé e confiança no nosso Pai maior, de infinita bondade e misericórdia. Ó Senhor, como estamos agradecidos por podermos tirar as nossas dúvidas, nos acalentar o coração, receber o bálsamo do esclarecimento e da verdade através dessa doutrina santificada e bendita. Que possamos, Senhor, no estudo de hoje, recebermos as informações necessárias, os esclarecimentos que tanto buscamos para serenar nossa alma. Que nosso querido Marcel possa trazer para nós reflexões profundas que nos trarão a paz, o equilíbrio, a serenidade e fortalecerão em nosso peito a fé que temos em Ti, Pai. A tudo te agradecemos. Graças a Deus. Meus queridos amigos, minhas queridas amigas do Centro Espírita Irmã Rosa, localizado na belíssima Niterói, o mais belo cartão postal do Rio de Janeiro. Formulamos a Nosso Senhor Jesus Cristo os mais ardentes votos de paz a todas as pessoas que vão nos acompanhar
por esta transmissão pelo YouTube, a fim de que possamos, na data de hoje, conversarmos um pouco sobre Jesus. O tema da exposição para o qual fomos convidados tem apenas 2 sílabas: Jesus. E é o último capítulo do livro Primícias do Reino, a obra memorável da aquarelista do Evangelho, Amélia Augusta Sacramento Rodrigues. A veneranda poetisa, escritora, tradutora, teatróloga, professora baiana, nasceu na cidade de Santo Amaro da Purificação. A cidade que mais tarde também projetaria o clã Veloso para o mundo. Caetano Veloso e Maria Bethânia, os 2 grandes intérpretes, as vozes imortais da música popular brasileira. Ali também foi terra de Dona Canô, a matriarca do clã Veloso, que tivemos a honra de conhecer pessoalmente mais de uma vez, e que desencarnou aos 105 anos de idade. Fervorosa católica, era grande mola mestra da diocese local ou da igreja que atuava dentro de Santo Amaro. Ali naquele recanto bucólico, no final do século XIX, reencarnou-se Amélia Rodrigues. Depois de atuar na sua terra, fazendo teatro, fazendo poesia, ela veio para Salvador, diplomou-se professora e lecionou no hoje Colégio Central da Bahia, localizado na Avenida Joana Angélica, coração da cidade. E se dedicou profundamente às artes e à literatura. Católica, apostólica romana, era de um coração extremamente sensível, dedicada às causas dos pobres, dos infelizes, dos excluídos. Após uma vida laboriosa nas artes, ela, desencarnada, por volta de 1926, ela entra em contato com o mundo espiritual vibrante que desconhecia, dada a teologia que abraçara, e conhece o movimento nascente através de Joana de Ângeles, o espírito que na Bahia se notabilizara nas guerras de libertação de 1822, quando lutara aqui em nosso estado pela libertação da Bahia do Tacão de Lisboa, expulsando as tropas do general português Madeira de Melo. E nas lutas que se ocorreram no Alto do Cabrito, em outros bairros de Salvador, na periferia, na Península Itapajipana, eis que esta mulher, que era madre de um convento, o convento da Lapa, em percebendo que as tropas portuguesas se aproximavam armadas com a soldadesca em fúria, Joana Angélica de Jesus, o seu nome da ordem religiosa, determina que as monjas atravessassem um túnel que ligava este convento da Lapa até a igreja do Desterro, bastante distante, e por este túnel subterrâneo as monjas conseguiram fugir daquilo que provavelmente passaria a história como um estupro coletivo. Os soldados se apresentaram à porta do convento e a madre se postou ali e eles disseram que iam entrar. E ela disse resoluta e convicta: só entrareis neste lugar consagrado a Jesus passando por cima do cadáver de uma mulher. E fechou a porta com os próprios braços, ao que um soldado com a baioneta calada, aquela que possui uma ponta metálica, espetou-lhe o abdômen, perfurando-lhe o tórax, e ela tombou. Mergulhada na grande hemorragia, as golfadas rubras de sangue
Joana Angélica de Jesus arrastou-se até o seu quarto franciscano, modesto, e, debruçada sobre a cama, desencarnou. Saiu da vida física para entrar na história. O soldado que a dilacerou mergulhou na loucura, mergulhou na consciência de culpa, para resgates oportunos. Eis porque, já no mundo espiritual, a partir de 1822, Joana Angélica de Jesus é convidada pelo Espírito de Verdade a participar da pleiade de entidades que iriam dar suporte ao professor Hippolyte Léon Denisard Rivaio, em Paris, quando, a partir de 1855, ele esqueceria este nome laureado na cultura francesa para adotar o nome de Allan Kardec, o pseudônimo de um sacerdote druida que ele havia se utilizado 1000 anos antes, quando vivera nas Galhas Lugdunense, aquelas regiões banhadas pelo rio Loire, hoje a França. Dali este homem de letras desaparece. Surge Allan Kardec, que vai durante 11 anos e 8 meses sistematizar os princípios da doutrina espírita, para lançar ao mundo, a 18 de abril de 1857, um sábado, às 10 horas da manhã, o Livro dos Espíritos na sua primeira edição. Entre as entidades venerandas que auxiliariam a construir o Evangelho segundo o Espiritismo, a partir de 1864, ano da sua publicação, está um espírito amigo que adota esse pseudônimo para produzir 2 páginas memoráveis naquele livro, uma das quais abordando o egoísmo. Construída o edifício do Espiritismo, eis que esse espírito se transporta para o Brasil, porque, consoante as informações do espírito Vitor Hugo, no seu livro Árdua Ascensão, depois da segunda parte, antes da terceira, em que ele coloca o porquê do espiritismo no Brasil, eis que 2 milhões de espíritas que militaram na França junto a Allan Kardec, depois da desencarnação, optam por reencarnarem no Brasil, para onde a árvore do Evangelho de Jesus foi transferida. Porque a doutrina espírita deveria nascer num país que tivesse caldo cultural suficiente para sustentar-lhe as bases filosóficas, os questionamentos científicos, as interrogações de natureza religiosa ou ética ou comportamental. E naquele período, somente a França possuía condições para tal. Mas o professor Rivaio, ainda desencarnado, na condição de Jan Hus, o célebre teólogo tcheco que viveu entre os séculos XIV e XV na Tchecoslováquia de então, e que foi martirizado, queimado junto com seu amigo Jerônimo de Praga, eis que ele foi informado ainda no mundo espiritual, anuncia e revela Vitor Hugo, ele foi avisado de que a doutrina espírita do Paracleto nasceria na França, mas não ficaria na França. Porque se ficasse, o intelectualismo, o materialismo francês mataria a doutrina. Então nasceria num local onde tinha caldo cultural para vicejar toda e qualquer ideia. Mas oportunamente, a doutrina espírita, argamassada no Evangelho de Jesus de ponta a ponta, seria transferido para um país mais ao sul da linha do Equador, destituído de imensos karmas coletivos, que a França os tinha. Se olharmos a história da nacionalidade francesa, observaremos que a França, com seus conflitos, com suas guerras, a noite de São Bartolomeu, agosto de 1572, onde os huguenotes foram destruídos pela sanha de Catarina de Médici e a sua loucura junto ao filho débil, o comandante Coligny. Logo depois, a Guerra dos 30 Anos.
a Guerra dos 100 Anos contra a Inglaterra, o martírio de Joana d'Arc, um pouco mais recuado, a Revolução Francesa, o aparecimento da guilhotina que ceifou mais de 50 mil vidas em Paris. A França estava mergulhada em tantos karmas coletivos que não tinha condições de sustentar a doutrina ali. Portanto, a doutrina seria transplantada, sua árvore espiritual, para um país ao sul do Equador, o Brasil, que havia sido 500 anos antes colonizado por portugueses e é, até hoje, destituído de grandes débitos coletivos. A rigor, nosso país, segundo as colocações de Humberto de Campos em Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, só possui 2 grandes karmas coletivos: a Guerra do Paraguai e os 388 anos em que mantivemos a pessoa negra sob a custódia hedionda, imoral, indigna do pelourinho, da senzala, fazendo esta pessoa trabalhar sob a chibata e sob o chicote, sob a chefia do capitão do mato, que o matava implacavelmente pelo delito de ter a pele diferente do homem branco. Este delito vem sendo corrigido lentamente por uma boa educação, pelas leis, que vão dar a todos os brasileiros, sem exceção, as mesmas condições de serviços públicos que possam dignificar a pessoa humana. Porque nós só reconhecemos uma raça, a raça humana, não raças negras, vermelha, amarela, parda. Só há uma raça que é humana, e essa raça toda é filha de Deus. Esse período, portanto, o Espiritismo chega ao Brasil, e aqui reencarnam vultos célebres do quilate de Eurípides Barçanufo, Bezerra de Menezes, Manuel Viana de Carvalho, José Petitinga, Manuel Filomeno Batista de Miranda, Taylor Marsh, Batuíra, Carribar Schutel e outros que na primeira hora defenderam a tarefa espírita, aqui na Bahia, Luiz Olímpio Teles de Menezes. Portanto, Amélia Rodrigues estava completamente fora deste contexto. Mas, no mundo espiritual, esse espírito amigo providencia na cidade de Feira de Santana, a 5 de maio de 1927, a reencarnação do seu pupilo, de seu filho milenar, cujo nome é Divaldo Pereira Franco. Cerca de 20 anos depois começam os fenômenos, a partir de 1947, ao lado de Nilson de Souza Pereira, tio Nilson, de saudosa memória, é fundada em Salvador o Centro Espírita Caminho da Redenção. E em 1952, no dia 7 de setembro, é fundada a Mansão do Caminho, o braço assistencial do Centro Espírita Caminho da Redenção. A partir de 1927, já desencarnada, Amélia Rodrigues acompanha o desenvolvimento de um projeto que prevê o envio de livros e uma obra social que venha dignificar a criatura humana em terras da Bahia, em terras de Salvador. Divaldo será o suporte material, o medianeiro para uma pleiade de espíritos, uma imensa galeria de astros, de fascículos de luz, que vão se utilizar de sua voz e de suas mãos para produzir até hoje 265 obras, sendo que nesse instante, em recolhimento na Mansão do Caminho aos 93 anos de idade, como grupo de risco que ele está psicografando 5 novos livros ao mesmo tempo, de 5 autores diferentes, para publicação oportuna. Foi a partir dos anos 60 que o espírito Amélia Rodrigues se apresentaria para grafar páginas, sendo que, nesta obra, Primícias do Reino, há uma informação vinda do próprio médium, que é uma espécie de prólogo, uma introdução, mas que ele deu o nome de explicação. O próprio médium, Divaldo Pereira Franco, explica que desde 1947, em março daquele ano, quando fez a sua primeira palestra pública na União Espírita de Sergipe, com sede em Aracaju, onde está uma placa homenageando a data, 27 de março, onde o jovem
Divaldo Pereira Franco, com 20 anos de idade, realiza sua primeira conferência, eis que as conferências de 1947 até a década de 60, quando tinham teor evangélico, eram profundamente inspiradas pelo espírito Amélia Rodrigues. Mas eram tão ricas de detalhes, eram tão belas e tão poéticas, palestras arrebatadoras, que os amigos de Divaldo passaram a insistir com ele para que ele transferisse para o papel estas palestras. Mas como transferir palestras para o papel quando elas são inspiradas? Quando elas são frutos do arrebatamento, do êxtase inspirativo? Impossível. Ele levou então a proposta aos guias. E como a maior parte das palestras era inspirada por Amélia Rodrigues, e ela tinha o teor de suas conferências em arquivos no mundo espiritual, ela resolveu ditar estas conferências no papel, o que veio a transformar-se no livro Primícias do Reino, as bênçãos, as chegadas do reino de Deus à Terra. E parte daquelas páginas memoráveis de quem ouviu entre 47 até mais ou menos 1964, ela conseguiu traduzir para o papel. Mas com tal beleza, que Joana de Ângeles mais de uma vez afirmou de que Amélia Rodrigues não é uma escritora do Evangelho. Amélia Rodrigues é uma aquarelista do Evangelho. Amélia Rodrigues não escreve. Amélia Rodrigues pinta o Evangelho. E quem acompanha as suas páginas, lê os seus 10 livros, mergulha profundamente numa aura que o arrebata, o leitor, e o leva de volta às praias piscosas de Cafarnaum, de Tiberíades, a fim de que a pessoa se sinta outra vez sentado em alguma pedra ou em algum barco ancorado, ouvindo Jesus narrando as suas parábolas célebres. Eis que ela escreve primícias do reino, com uma linguagem castiça, com uma linguagem de beleza peregrina e incomparável. E ao encerrar o último capítulo, o 20º, ela intitula o Dissílabo Jesus. Eu evoco aqui a questão 625 do Livro dos Espíritos, quando Allan Kardec perguntou aos guias da humanidade: qual o tipo mais perfeito, o modelo e guia que tem orientado toda a humanidade, lhe servido de parâmetro? E as entidades responderam com um dissílabo: Jesus. É a segunda resposta mais curta de todo o Livro dos Espíritos, das 1019 questões. Ela se vale desse dissílabo, que tem poder, que tem arrebatamento, e escreve a última página demonstrando quanta saudade ele sentia daqueles dias inolvidáveis em que ele esteve na Terra acompanhando ou sendo acompanhado pelo seu colegiado apostólico. Ele nascera em Belém de Judá, numa noite entre 6 a 9 de abril, mais ou menos do ano -6. Não há registros muito certos, muito seguros, muito confiáveis, mas é Amélia Rodrigues que coloca o seu nascimento em abril, contrariando esse estranho nascimento colocado pelo Papa Damásio I, em 354 da nossa era, no solstício de inverno, 25 de dezembro. O dia consagrado ao deus Mitra, um deus pagão que vicejava na Europa, e o Papa, querendo apagar o paganismo dos europeus, fixou a data do nascimento de Jesus no dia mais frio e no dia mais longo do inverno europeu. E o grave problema agora é que de 200 anos para cá, nem o menino está mais nascendo no dia 25 de dezembro. Porque um estranho personagem de barbas longas e brancas, de roupa vermelha com fitas escuras, negras, transportando um saco de presentes e andando supostamente num trenó puxado por renas mágicas, garoto propaganda do refrigerante afrodescendente, tomou lugar da festa do menino. E o aniversário transformou-se numa festa de glutonaria, de compras, de materialismo, onde o aniversariante, infelizmente, tem ficado fora da festa.
É preciso resgatar o espírito do Natal, que é um aniversário de nosso Senhor Jesus Cristo, e não do mito, que veio da Lapônia, trazendo apenas coisas perecíveis que se quebram aos primeiros dias de janeiro. Ele não. Ele é presença constante. Amélia Rodrigues resgata exatamente a melancolia, a divina melancolia que tomava conta de Jesus, em antevendo a sua despedida daqueles cenários. A presença de Pedro, o carinho de Bartolomeu, a fidelidade de Tiago, Felipe, os companheiros que dialogaram com ele, como Neo Lúcio traduziu em um livro chamado Jesus no Lar. A pequena obra psicografada pelo Chico Xavier é linda, porque retrata 50 noites em que Jesus esteve hóspede da casa de Simão Pedro e depois das atividades estafantes do dia de levar as alvíceras do reino de Deus aos corações esfaimados, aflitos daquele tempo, Jesus se recolhia à casa e depois de um leve repasto entre os seus amigos, ele contava histórias que Neo Lúcio resgatou de bibliotecas e das tradições do mundo espiritual, chamando o livro de Jesus no Lar. Igualmente, Amélia Rodrigues, para capturar muitas das passagens de primícias do reino, diz ela no prefácio, ela teve que consultar bibliotecas do mundo espiritual, onde existem obras e livros não disponíveis na Terra. Ela esteve com personagens da Bíblia, os entrevistou pessoalmente, obtendo informes que corrigem certos desvios teológicos, certas imprecisões históricas, situando Jesus num contexto de uma labareda de fogo. Ele tinha a pujança da labareda de fogo e ele era suave como o lírio do campo. Por onde ele passava, ele deixava uma mensagem de esperança, tocando os corações e animando as criaturas para a legítima realidade da vida. Ela, portanto, vai resgatar esse Cristo que sente saudade de estar conosco. E naquele momento em que as questões começavam a ficar difíceis e desafiadoras, Judas acreditava que Jesus era um líder político, que vinha para montar um partido, expulsar o romano e fazer com que a nação judia sobrepujasse todas as nações. Quanto equivocado estava Judas, o filho de Iscariotes. Pedro tinha muito receio de que aquele movimento que havia terminado na crucificação fosse apenas uma ilusão e que ele pudesse voltar para as redes, para a pesca no lago de Genezaré, tomar o barco novamente e ir fazer o que todo pescador sabe: pescar, vender o peixe e voltar para casa com mantimentos. Entretanto, 3 dias depois da crucificação, o divino amigo ressurge ao frescor de um jardim diante das mulheres assustadas e diz a ela: avisa aos meus irmãos que eu irei encontrá-los na estrada de Emaús. E ali na estrada, reunido com o colegiado apostólico, ele mostra as chagas das mãos e dos pés para o vacilante Tomé, dissolvendo todas as dúvidas e de maneira prática, de maneira incontestável, afirmando: se eu sobreviver ao túmulo, vocês haverão de sobreviver também. Porque Deus não é Deus de mortos, e eu vim para que tenhais vida, e vida em abundância. Toda a sua doutrina teórica ganhou ali a demonstração prática, mas ele guardou saudade. Saudade daquele ambiente, daquele intenso calor da Judéia, daquele ar fresco da Palestina nas suas estações mais frescas. Ele guardou saudade daquela gente simples, sofrida, espezinhada pelos romanos, que nunca teve uma pátria, porque Israel só foi conquistar uma pátria em 1948, quando o diplomata Graça Aranha, representando o Brasil e então presidindo a ONU,
realizou uma histórica sessão em que todos os países concordaram que Israel precisava ter uma pátria e foi criado o Estado judeu, hoje cercado de países árabes, invariavelmente os dois, em conflitos armados, desde 1967, quando houve a invasão das colinas de Golã, da faixa de Gaza, e os palestinos foram espremidos entre os países que não os querem e os judeus que não os toleram por terem doutrinas divergentes, diferentes. Ela escreveria sobre esse Cristo, não na dimensão que nós conhecemos, a dimensão teológica, este Jesus crucificado, que nós acompanhamos muitas vezes nas procissões católicas, nos oratórios, nos ofícios, nas sextas-feiras da paixão, nas encenações em que ele está sempre sofrido, melancólico, ele está sempre dolorido pela nossa indiferença, pela nossa rebeldia. Não, ela vem trazer um homem que fala de paz, que fala de alegria, que fala das primícias do reino, que foi nos preparar lugar e que não garantiu flores para nenhum dos seus discípulos. Afirmou, muito pelo contrário, que a estrada da cristificação, fatalmente, é a estrada da crucificação. Só se cristifica quem se crucifixa, passando pelo cumprimento de deveres, pelas austeridades, pelas disciplinas, afrontando muitas vezes a si mesmo e o mundo para manter fidelidade a Jesus, porque é muito, muito fácil deixar de ser fiel a Ele. A fidelidade é um sentimento muito esquecido. No primeiro momento hipotecado, como fez Judas, e depois o vendeu por 30 moedas. Simão Pedro, não obstante advertido por Jesus mais de uma vez, durante 3 vezes, antes que o galo anunciasse o alvorecer do novo dia, o negou, como se não pertencesse ao seu grupo, para depois chorar amargamente e recuperar-se da sua consciência de culpa, recuperar-se da sua desídia, da sua falta, imolando-se e sendo crucificado de cabeça para baixo em Roma, porque todos os apóstolos, com exceção de João, o evangelista, que pereceu por idade na ilha de Patmos, prisioneiro dos romanos, todos os apóstolos, sem exceção, com esse apenas citado, pereceram de maneira cruel. Mateus foi flechado, Tiago foi apedrejado, todos os outros passaram por testemunhos cruéis por fidelidade a Jesus. Portanto, ela retrata este homem que estava atento a todas as criaturas que o acompanhavam. E 2000 anos depois, quando nós, os novos cristãos, tentamos resgatar o Jesus histórico, aquele Jesus dos tempos primitivos, aquele homem simples e bom, que andava distribuindo bênçãos de paz e alegria, fé e esperança, coragem e otimismo às criaturas desvalidas da terra, mais importante se faz, nestes dias, levar Jesus às massas esfaimadas. Nunca se teve, diz Amélia Rodrigues, tanta carência de Jesus como nos dias que atravessamos. A pandemia há quase 6 meses toma conta da Terra. 10 milhões de infectados, 500 mil de mortos, somando todos os países, e o Brasil se aproximando das 60 mil vítimas fatais do coronavírus. Entretanto, para todos eles, os que partiram e os que vão partir, ele prometeu a vida eterna. Somos imortais. E Jesus é nosso fiador, porque é governador espiritual da terra. E ele afirmou de que nenhuma ovelha que o Pai me confiou, de ambos os apriscos, o que está no corpo e o que está desvestido do corpo, vai se perder. Porque o bom pastor não perde sua ovelha. Quando vê que do rebanho a ovelha se desgarrou, ele abandona o rebanho e vai recolher a ovelha tresmalhada.
trazendo-a de volta para a segurança antes que ela seja visitada pelos lobos rapaces e famintos, impiedosos e cruéis. Eis o momento, pois, de trazermos Jesus de volta ao coração da criatura humana. Demonstrar a plenitude e a atualidade da sua mensagem, porque onde ele passa é uma aragem nova que só ergue a pessoa que está caída. Quem se está caída, levanta-se. Se está prestes a tombar, readquire forças para continuar a marcha, porque ele é o alfa, ele é o ômega, ele é o zênite, ele é o nosso fanal, ele é o nosso zagal. É para ele que estamos a marchar. E não podemos desistir a meio do caminho, porque ele não desistiu da terra. O que seria de nós? Tenho me pegado vez por outra com estas dolorosas reflexões. O que seria de nós se Jesus desistisse da humanidade? O que aconteceria com a humanidade se Jesus tirasse 30 dias de férias? Porque ele está há bilhões de anos administrando a Terra, desde a sua criação até esse momento em que temos 8 bilhões e meio de pessoas no corpo e 21 bilhões estão fora do corpo, nos cercando como uma imensa nuvem de testemunhas. A maioria destes, segundos, precisam de reencarnação imediata. Prometem voltar à matéria em tempos para o porvir. Mas o que é que estamos fazendo da nossa trajetória na matéria nesse instante? De que maneira estamos aproveitando esses dias pandêmicos que nos impedem o contato presencial, mas não inviabilizam o nosso contato virtual? Se não podemos abraçar, beijar um filho, uma namorada, uma noiva, uma esposa, uma avó querida, uma mãe idolatrada, podemos nos comunicar com estas pessoas, levando a nossa palavra e a nossa fé. A certeza de que Jesus permanece, para nós, os espíritas, descrucificado. Ele não está numa cruz de martírio. Ele está na rua, caminhando nas calçadas a soerguer os drogados, os toxicômanos, a levar esperança a quem perdeu o emprego, a quem foi atingido pela enfermidade e pode dela se recuperar. Voltando à vida, temos mais de 1 milhão de pessoas recuperadas. Dessa maneira, confiemos, porque a mensagem de Jesus nunca nos abandonou. E 20 séculos depois ele espera, olhando-nos outra vez, a nos aguardar fidelidade à sua mensagem e à sua doutrina, para que possamos seguir. Das baixezas da terra, dos conflitos humanos, das depressões, das nossas loucuras e da nossa insanidade, para os altiplanos do mundo espiritual, quando soar a hora da nossa partida e possamos dizer: Senhor, eis-me aqui, te trago, não sementes, porque as plantei no solo do mundo. Trago rosas, perfumadas e doces como aquelas do Vale do Sharon ou do Vale do Esdrelon. E te deposito aos pés, Senhor, aguardando tua voz, para que talvez volte ao mundo como a ave da esperança, socorrendo criaturas humanas que tombaram, vencida pelas dores e pelas agonias de todas as partes. Permite que em teu nome possa eu semear novamente a esperança. E talvez ele aponte novamente o mundo, onde regressaremos sob as alvíceras e as primícias do seu reino, para construir na terra a era nova pela qual todos nós aguardamos de regeneração e de paz. Rasgaram-se os véus da noite, novo dia amanhece. Viajou, descansa em prece, ao lado da própria cruz, porque no horizonte rebrilha qual estrela matutina, pois a morte descortina dia novo com Jesus. Aos amigos do Irmã Rosa e aos que vão nos assistir, nossos votos cordiais de muita paz. Até o nosso próximo reencontro. Vamos orar, irmãos. Agradecer a Deus, nosso Pai, e a Jesus, nosso Mestre, pela vida.
por cada minuto que temos aqui neste planeta para o nosso crescimento e aprendizado. E rogar a Deus que possamos passar por esses dias difíceis e extrair deles as lições necessárias para vivermos melhor. Jesus disse: pois onde 2 ou 3 estiver reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Então, reunidos agora em família, elevemos nossos pensamentos a Deus, nosso Pai, e roguemos a presença de Jesus em nossos lares. Ele irradiando uma intensa luz que envolve a todos nós e aos nossos familiares. Sentimos nesse momento uma onda de paz a nos envolver. Somos tomados de mais fé, mais esperança, mais otimismo. A luz de Jesus é tão forte que cada cômodo da nossa casa fica iluminado. Onde o Mestre está, há amor, o perdão, o companheirismo, o entendimento, a paz. A luz é tão intensa que expande para outras casas, iluminando outros lares, outras famílias, envolvendo a todos com o imenso amor de Jesus. E assim, rogamos ao Pai para que Jesus permaneça em cada lar desse planeta. E tocados todos pelo amor de Jesus, possamos descobrir a grande importância que é viver em família. Ajuda-nos, Pai. Te rogamos, Senhor, também a fluidificação das nossas águas, que nelas a espiritualidade amiga deposite os bálsamos para o alívio dos nossos males. Deus, um raio, uma faixa do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber nas fontes dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores acalmar-se-ão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Que assim seja. Graças a Deus.